Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Estamos ao vivo, em meio-dia e 31 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Gustavo Peta questiona executivo sobre calendário das escolas municipais. Vereador Luiz Rossini promove debate e apresenta a campanha Fevereiro Violeta, mês dedicado à erradicação do analfabetismo. Daqui a pouco vocês vão saber detalhes sobre a campanha de vacinação contra o sarampo aqui em Campinas. É já, aqui no Jornal Câmara Notícia. E confira as estreias de cinema. Destaque para o porco-espinho azul mais famoso do mundo. Vou te mostrar como se faz. Já tem as estreias na telona. Primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da quarta reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 8 projetos. Confira agora a pauta completa. Em turno único de discussão será analisado o projeto de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que concede o diploma de honra ao mérito à Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela é uma organização religiosa, apartidária com fins cultural e espiritualista, constituída de livres pensadores. Também em turno único, outro projeto do presidente Marcos Bernardelli concede o diploma de honra ao mérito à loja maçônica Universo, número 1472. A homenageada foi fundada em 14 de julho de 1956 e há 63 anos contribui para o crescimento do ser humano e a construção de uma sociedade justa. O item 3 também é um projeto de autoria do presidente Marcos Bernardelli e concede a medalha Arautos da Paz à loja maçônica Barreto Leme, número 4010. Ela foi fundada em 14 de julho de 2009 e os membros dela desenvolvem um trabalho intenso em ações sociais na cidade. O item 4 é o turno único de discussão do projeto de lei de autoria do vereador Rubens Gás, que denomina como Estação Cidadania Cultura Thaís Fernanda Ribeiro o Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEL, que fica no bairro Vila Esperança. Em segunda discussão está na pauta o projeto do vereador Zé Carlos com emenda que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º e também altera o artigo 4º da Lei 14.976 de 2015, que trata da obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializam mamadeiras plásticas no município a fixar em suas dependências cartazes ou placas alusivas ao cumprimento de uma resolução nacional na forma que especifica. A resolução da Vigilância Sanitária informa a proibição do uso da substância bisfenol A na fabricação das mamadeiras. O item 6 é a primeira discussão do projeto de autoria dos vereadores Jorge da Farmácia, Luiz Cirilo e Zé Carlos, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º, que altera textos da Lei 14.789, de abril de 2014, que trata do atendimento prioritário no município de Campinas. O objetivo é conceder prioridade especial aos maiores de 80 anos, que passarão a ser atendidos preferencialmente em relação aos demais idosos. Além disso, o projeto também confere prioridade de atendimento aos acompanhantes das pessoas com transtorno de espectro autista. O item 7 é o turno único de discussão de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui o mês Fevereiro Violeta, dedicado à realização de campanha pela erradicação do analfabetismo em Campinas. O objetivo é alcançar as pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a sala de aula no momento oportuno. O item 8 é o projeto de autoria do vereador Paulo Haddad, que denomina como Praça Sérgio Nejewski a praça localizada no Sistema de Lazer 2, quadra B, no residencial Pedra Alta, no distrito de Sousas. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Essa semana acontece aqui em Campinas a campanha de vacinação contra o sarampo. Não é porque aparecem outras doenças por aí, como o coronavírus, que a gente pode se descuidar. Tem que estar sempre atento, não é mesmo, André Aranha? Responda então para mim, quem pode se vacinar e quantas doses são necessárias? Boa tarde.
Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo ligado aqui no Jornal Câmara Notícia. É bem isso, né, Gabriel? A gente tem que se preocupar com todas as doenças. Muita gente hoje fala a respeito do coronavírus e, claro, tem que falar mesmo, mas como você disse, muito bem disse, inclusive, existem outras preocupações. Bom, com relação ao sarampo, por exemplo, as pessoas que têm que tomar a vacina neste momento, de 5 a 19 anos, 2 doses, devem procurar os centros de saúde aqui da cidade de Campinas. Mas olha, Gabriel, quem vai falar mais sobre isso, mais sobre a campanha, explicar direitinho pra gente, a Ana Cecília, que está ao vivo com a gente aqui no Jornal Câmara Notícia. Como está a campanha? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É a primeira campanha contra o sarampo de 2020, essa primeira fase. O público-alvo, como você disse, são crianças de 5 anos até adolescentes de 19 anos. A vacina está disponível em todos os centros de saúde da cidade. No próximo sábado, dia 15, acontecerá o dia D, que é o Dia Nacional de Mobilização contra o Sarampo. Então, as pessoas que não têm tempo durante a semana podem procurar as unidades de saúde que estiverem abertas no sábado para se vacinar. Bom, explica direitinho pra gente o que é o dia D, que, como você disse, vai ser no próximo sábado. O dia D é um dia de mobilização nacional contra o sarampo. Então, as unidades de saúde estarão abertas, né, especialmente para vacinação contra o sarampo. Em cada região de Campinas, os centros de saúde estarão abertos, né, cada um em uma região, das 8 às 12 horas no sábado. As pessoas devem procurar os centros de saúde com documento de identidade, carteirinha de vacinação, preferencialmente, para atualização da carteira. Quem tiver uma dose só comprovada vai receber a outra dose. Quem já tiver 2 doses comprovadas em carteira de vacinação vai ser dispensado. Um detalhe que tem que ser dito é que a vacinação é o único método de prevenção, né? Exatamente. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, mas prevenível pela vacina. Então, é a única maneira de se prevenir do sarampo é a vacina. Quais são os sintomas do sarampo? O sarampo começa com febre, alguns sintomas semelhantes a uma gripe, coriza, dor no corpo, um pouco de conjuntivite e depois o aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. É uma doença grave que pode chegar até a morte. Houve quantos casos no ano passado de sarampo, em 2019? Em 2019, Campinas registrou 173 casos confirmados de sarampo. E esse ano? Esse ano são 5 suspeitos, nenhum confirmado por enquanto. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista. É importante demais falar sobre a campanha, né, de vacinação, de prevenção contra o sarampo. Sim, André, obrigada. Nós aqui agradecemos pela divulgação na importância aí da prevenção. Então tá bom, muito obrigado, Ana Cecília, que conversou conosco ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia. Eu volto com você, Gabriel Castro. Obrigado, então, André Aranha, pelas informações. Dia D, então, da vacinação contra o sarampo. Obrigado pelas informações. Vamos agora, então, com as informações aqui da reunião da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara, que contou com representante da Secretaria de Saúde. Olha só. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o coronavírus já matou mais de 1.000 pessoas na China. A Comissão de Meio Ambiente debateu o assunto. Hoje nós tivemos a primeira reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e pautamos exatamente esse tema que tem causado tamanha preocupação, apreensão no mundo inteiro, no Brasil e em Campinas, que primeiro é a questão da epidemia do coronavírus. Então nós trouxemos um epidemiologista da Secretaria de Saúde, Dr. André, que explicou assim com bastante detalhes e com bastante clareza o que é o coronavírus, qual é a origem, como que é transmitido e quais as medidas necessárias de prevenção. O representante da Secretaria da Saúde explicou como o coronavírus age.
O fato dele não ser um vírus humano, que você fala, um vírus animal, isso significa que o humano não tem anticorpos, não tem mecanismo de defesa, é isso? Exatamente. O fato dele ser um vírus animal significa que nós não temos ainda anticorpos, né? A maioria da população não tem anticorpos. E isso coloca uma questão importante, não é? Porque o risco para formas graves é maior do que com o vírus que já é humano, porque a gente já teve contato com ele em outras oportunidades e essa imunidade acaba sendo desenvolvida. No Brasil, não foi registrado nenhum caso da doença. Algumas medidas já estão sendo tomadas. Um paciente que venha da China, tá certo? Que tenha, nos primeiros 14 dias, que tenha vindo da China, a recomendação que tem sido dada é que ele evite contato com outras pessoas nesse período que seria o período de incubação. Isso porque sabe-se que esse vírus pode ser transmitido 1 ou 2 dias já antes do início dos sintomas. Sendo assim, é importante que, mesmo sem ter sintoma, né, e o paciente o sujeito tendo ido para a China, ele evite contatos próximos. Então, se o paciente trabalha numa empresa, é recomendável que ele faça um trabalho em casa. A população também deve adotar outras medidas de proteção. Já a dengue não deve ser esquecida. Alguns procedimentos que são importantes, não só para o coronavírus, mas para outras doenças que podem ser transmitidas em locais de grande aglomeração. Primeiro, lavar as mãos, né, quando você estiver no ambiente público, sair com água, sabão ou até com álcool gel. Se você tiver com uma tosse, um processo assim, ao tossir, colocar a mão no rosto, né, e evitar, obviamente, o contato em aglomeração. Isso não é por causa do coronavírus, é por causa de outras doenças que podem ser transmitidas. Existe todo um sistema, um protocolo que está sendo adotado também na cidade de Campinas. Já houve reunião da Secretaria de Saúde com todos os hospitais, inclusive com empresas que têm funcionários da China ou que viajam para lá, para tomar todas as medidas de segurança. Então o coronavírus hoje não é uma preocupação. A preocupação maior hoje é da dengue, que é uma doença aqui e que existe o risco de voltar com uma epidemia, porque tem um vírus novo da dengue circulando, que as pessoas ainda não estão imunizadas, e ele alertou que a gente tem que continuar atentos e tomando as medidas para eliminar os criadouros de dengue. A Câmara de Campinas esteve presente na 3ª reunião do comitê que estuda políticas públicas de atendimento à população em situação de rua. A reunião aconteceu na Prefeitura e também contou com a presença de pessoas de diversas áreas da sociedade. Esta foi a 3ª reunião do Comitê do Plano Intersetorial de Atenção à População em Situação de Rua de Campinas. Participaram representantes de diversos segmentos da cidade, que buscam criar políticas públicas para entender o problema de perto e assim minimizar a situação. É uma situação difícil quando bate na porta, né? A tragédia para uma pessoa comum da sociedade. E ele não tem estrutura para suportar a tragédia, ele vai ser um morador, uma moradora em situação de rua. Os debates sobre o tema começaram em setembro de 2019 e a previsão de finalizar o documento que norteará a política municipal para a população em situação de rua é agosto deste ano. É uma questão bastante antiga, que vem ganhando maior visibilidade agora, porém o entendimento não acompanha essa visibilidade. Então, assim, existem questões ligadas ao desemprego, né? Mas a gente não pode olhar o fenômeno só como uma questão financeira, né? Existem outros conflitos familiares, por exemplo, o uso abusivo de substâncias psicoativas também são fatores que levam as pessoas a viverem nas ruas, né? Então, a saída também depende de todos esses elementos, né? Da condição dele enfrentar essas questões para poder fazer o processo de saída. O seu trabalho em conjunto é fundamental nessa hora, cada um no seu setor ali tentando buscar a melhor saída?
fundamental, é um trabalho intersetorial, a exemplo do comitê, que agrega 15 áreas setoriais, né? E a gente tem uma ação conjunta com a saúde, que é muito importante por conta de problemas de saúde mental, de uso abusivo, né, de substâncias, com a segurança pública, mas também com a educação, com a cultura, com o esporte, com serviços públicos, né? Quer dizer, é um concerto de ações integradas, né, para enfrentar esse problema tão sério. O Comitê Intersetorial envolve 15 órgãos da administração pública direta e indireta, incluindo a Câmara Municipal. Representando a casa, marcou presença na reunião o diretor de jornalismo do Legislativo, DJ Carvalho, que mostrou como a TV Câmara pode contribuir na divulgação das ações do comitê. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é dar visibilidade para vocês. Todos os trabalhos que são feitos aqui, nós podemos fazer matéria, nós já combinamos, a nossa produção já entrou em contato com o comitê, tá? Nós já vamos mostrar individualmente o sucesso das ações de vocês. E sempre fazendo vínculo com vocês. Todo mundo deu, ou quase todo mundo deu, a inauguração dos banheiros no centro da cidade. Ninguém citou que era desse comitê, que teve uma ação desse comitê. Nós vamos citar. Tá? Não por um favor a vocês, mas por ser justo. Também representando a Câmara, esteve na reunião o secretário-geral da Casa, Antônio Pedro Rodrigues, que falou sobre a participação da Câmara em ações como esta. A Câmara tem participado em alguns segmentos no sentido de traçar políticas que venham atender a população em situação de rua. Nós já atuamos em diversos segmentos, junto ao programa Parceiros da Cidade Mão Amiga. E a gente tem diversos projetos, inclusive, que a gente pensa em atuar no sentido de estar alavancando forças com esse comitê, que é o responsável por estabelecer e implantar políticas que dê atenção à pessoa em situação de rua. Nós já temos hoje 205 propostas. E destas 205, cerca de umas 5 ou 6, a Câmara pode auxiliar nesse trabalho. A Comissão Especial de Honraria aqui da Câmara se reuniu pela primeira vez em 2020 e analisou a entrega para 8 personalidades aqui da cidade de Campinas. A Comissão Especial de Honraria se reuniu no plenarinho da Câmara Municipal e realizou a primeira reunião da pasta no ano. Logo no início, o presidente Antônio Flores esclareceu que a limitação do número de honrarias que cada vereador pode propor já está em curso, proposta pelo vereador professor Alberto. Eu não tinha visto que o professor Alberto, em 2012, coordenando essa mesma comissão de honraria, já tinha feito a proposta de mudança para 2 honrarias. Então, na verdade, essa nossa proposta, Rubens, acaba ficando inócua, né? Porque, bom, para reduzir agora de 2 para 1, acho que também não vale a pena. Reduzir de 12 para 10, né? Então, mais para dar uma satisfação para os senhores, que eu acho que já está num número bom, limitado. Com a nossa liderança aqui, que é o vereador Antônio Flor, nós concordamos também aí que possamos dar continuidade com 2 honrarias de cada vereador aqui na nossa casa. Sendo nós estamos em 32 vereadores e uma única vereadora nós temos aqui, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. Então, parabéns pelo seu trabalho. Com relação aos 2 títulos, né, de cidadão, é de extrema importância e nós sabemos, né, que são pessoas que realmente têm seus valores. Em seguida, os 3 vereadores aprovaram os 8 itens que estavam na pauta para a entrega de honrarias a personalidades que se destacaram em diversas atividades na cidade. Com 4 votos está aprovado mais este item. Bom, encerrando então a pauta principal, mas essa adicional, concluímos aqui a primeira reunião da Comissão de Honraria. O vereador Gustavo Peta conversou com a nossa equipe sobre os requerimentos que ele protocolou destinados à Prefeitura que questionam temas da educação, como o calendário das escolas municipais. Na terceira reunião ordinária, o vereador Gustavo Peta falou sobre 2 requerimentos dele. O primeiro, número 333 deste ano,
pede informações sobre parecer elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, que seria apresentado no dia 6 de fevereiro ao Conselho Municipal de Educação. O segundo, 334 deste ano, requer informações sobre os calendários oficiais da Escola Municipal. São requerimentos todos para que a gente, enquanto vereador e também na Comissão de Educação, possa ter todas as informações relacionadas a um processo que está em discussão na cidade, que é um processo de militarização das escolas municipais, em especial da Odila Maia. Então, a gente quer saber informações sobre o calendário oficial da cidade, sobre o posicionamento e a discussão do Conselho Municipal de Educação. São informações importantes. O parlamentar aguarda o retorno da Prefeitura, que tem 15 dias de prazo para responder, que são prorrogáveis por mais 15 dias, para assim tomar alguma providência. Isso dá mais condição da gente opinar sobre o assunto. Nós também estamos acompanhando um processo no Poder Judiciário que suspendeu essa militarização e nós podemos municiar o Poder Judiciário também de novas informações. Então é algo muito importante para todo esse processo. A Câmara realizou ontem um encontro para promover a campanha Fevereiro Violeta, mês dedicado à erradicação do analfabetismo na cidade. Por iniciativa do gabinete do vereador Luiz Rossini, a Câmara Municipal realizou um evento para apresentar a campanha Fevereiro Violeta, mês dedicado à erradicação do analfabetismo. De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral, Campinas tem cerca de 16.200 pessoas não alfabetizadas, a maioria mulheres. O Plano Nacional de Educação tem como meta zerar o analfabetismo até 2024, mas a cidade de Campinas quer antecipar essa data. Rossini, que é líder de governo na Câmara, explica o programa da Prefeitura. Essa campanha de erradicação do analfabetismo, que tem nesse mês de fevereiro, chamado Fevereiro Violeta, e o violeta representa dignidade, respeito, prosperidade, é o que se busca atingir ou devolver às pessoas, dando a elas a oportunidade de voltar a estudar. O encontro na Sala Silvia Pascoal, o plenarinho da Câmara, contou com a presença do diretor executivo da FUMEC, a Fundação Municipal de Educação Comunitária, José Batista de Carvalho Filho, e da gestora de projetos da EJA, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, Adriana Molinari, além de servidores municipais da educação e o público em geral. Para o parlamentar, Campinas tem condições de oferecer educação de qualidade a todas as pessoas. E a FUMEC está preparada com uma rede na cidade inteira para dar a oportunidade a essas pessoas, aquelas que ainda não sabem ler e escrever, a aprenderem, né? E reconquistarem a sua dignidade. Tivemos alguns depoimentos aqui, alguns testemunhos de pessoas que eram analfabetas absolutas, chegaram à FUMEC e tiveram a sua vida transformada. Assim como aqueles que pararam por alguma razão os estudos, têm a oportunidade de retomá-los nas várias salas da FUMEC. Ao final do evento, o vereador Luiz Rossini reforçou o papel da Câmara de contribuir na divulgação dos bons projetos e incentivar o desenvolvimento da cidade pela educação. Mas uma forma de ajudar é entrar em contato com lideranças comunitárias, presidentes de bairro, de associação de moradores, líderes de igrejas, pastores, padres, né? Porque a capilaridade que as igrejas têm permite que você possa acessar muitas vezes essas pessoas que estão em algum canto da cidade e ainda não tiveram conhecimento que ela tem esse direito, essa possibilidade. Então a Câmara está sempre buscando cumprir também essa missão de utilidade pública, né? Divulgar os programas de excelência como esses desenvolvidos pela FUMEC. Vamos para um rápido intervalo e na volta a previsão do tempo para esta quinta-feira. O quadro Na Ponta do Lápis aborda os benefícios e os cuidados com consórcio. Tem ainda as estreias no cinema e o vôlei da cidade. Não saia daí. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo?
ouvindo as pessoas, buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Semana de tempo fechado aqui em Campinas e na maioria das cidades do estado de São Paulo. Para amanhã, quinta-feira, a chuva diminui, assim como a área de instabilidade começa a ir embora. Na sexta-feira, o tempo já vai ser bem melhor para quem está com saudade do sol. Mas vamos amanhã, então, às temperaturas. Mínima de 18 graus e a máxima não deve passar dos 27. O quadro na ponta do lápis de hoje fala a respeito do consórcio. Quais são os benefícios e quais os cuidados que o consumidor deve ter ao adquirir um? Oi pessoal, estou de volta com o quadro Na Ponta do Lápis, aqui na TV Câmara Campinas. E olha só, você já participou de algum consórcio, ou pelo menos ouviu falar desse modelo de negócio que muita gente ainda considera uma aplicação financeira, um investimento? Mas não é bem assim, viu? Eu conversei com um professor de finanças que explica direitinho do que se trata um consórcio. Se liga aí. Olha, eu acho que a primeira coisa importante da gente dizer é que consórcio não é aplicação financeira, tá? O que é um consórcio? É um clube de pessoas que se juntam com o mesmo objetivo. Então, eu tenho, por exemplo, consórcio de um veículo, eu tenho um consórcio de um imóvel. E no final do consórcio, eu não vou receber o veículo ou o imóvel, eu não recebo o bem, eu recebo o valor, que é o que a gente chama de carta, né? Então, a gente recebe a carta no valor que foi comprada no momento do consórcio. Então, vamos pegar aqui um exemplo, são 12 amigos que querem montar um consórcio para adquirir um veículo no final de 12 meses. Todo mês, a gente tem que colocar um 12avos referente ao valor daquela carta. E aí, todo mundo vai fazer as contribuições, são 12 colegas colocando um 12avos, isso significa que no final do mês eu tenho um inteiro. E aí eu vou fazer um sorteio entre os 12 amigos. Vamos sortear quem é que vai receber a carta de crédito do valor inteiro. E aí o que acontece? A partir do momento que eu entro nesse consórcio, eu posso ser sorteado logo no começo, mas eu posso também ser o último sorteado. Aí é uma questão de sorte, tá? Só que aqui eu estou falando entre amigos. E o consórcio não funciona assim, ele vai funcionar com um monte de pessoas que não se conhecem. E aí eu preciso de alguém para administrar esse consórcio. E aí tem um custo nessa gestão, então eu vou pagar o exemplo que eu dei, um 12avos, mais uma taxa de administração. Então ele não é um investimento. Então, supondo que eu queira entrar num consórcio, o que me interessa é a carta de crédito. O que me interessa é o valor final. E eu tenho que torcer muito para que eu consiga ser sorteado na primeira metade. Por quê? Porque significa que a segunda metade que está sendo sorteada, ela está bancando a primeira metade. Se eu entro no consórcio e eu sou o último a ser sorteado, eu fiz um péssimo negócio, porque o dinheiro podia estar investido
E aí chega no final daquele prazo, eu poderia ter adquirido o bem, que é o valor da carta, e mais um pouco, porque eu também paguei taxa de administração. O que muita gente faz, se aproveita do modelo que existe, entra no consórcio sem a intenção de ter, por exemplo, a carta de crédito no futuro. Ele não tem interesse no valor. Então, por que ele entra nesse negócio? Porque caso ele seja sorteado, ele pode vender essa carta de crédito por um terceiro. Mas quem é que compraria essa carta de crédito? Alguém, por exemplo, que tivesse interessado em comprar, por hipótese, um carro naquele valor e teria que financiar uma boa parte. Só que a taxa de financiamento é muito maior do que o valor que se pagaria num consórcio. Então a pessoa ela vende essa carta de crédito num valor 15%, 20% acima daquilo que ela pagou e repassa as demais parcelas. A pessoa que fez isso ganhou um percentual sobre o valor à vista e a pessoa que comprou a carta de crédito deixa de pagar uma taxa de juros mais alta e passa a pagar uma taxa de juros mais baixa, que na verdade é uma taxa de administração, não uma taxa de juro. Os dois se beneficiam. Esse é um movimento legal. O único cuidado que as pessoas precisam ter é que existem golpes em relação à carta de crédito, que são cartas de crédito que são vendidas, mas elas não existem de fato. Então, quem estiver comprando uma carta de crédito precisa se certificar de que realmente por trás da carta de crédito existe o operador financeiro que vá de fato entregar essa carta no final do prazo contratado. Está cheio de golpes por aí, é importante a gente tomar cuidado. Hora de conferir as estreias na telona. Tem filme de terror e o porco-espinho azul mais famoso do mundo. Confira agora na Agenda de Cinema. Olá, Agenda Cinema no ar. A primeira dica é um filme de um personagem do mundo dos games, o Sonic. A segunda é um terror, franquia de sucesso, O Grito. Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com seus amigos para derrotar o terrível Dr. Eggman, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs. No elenco, Jim Carrey. Vou te mostrar como se faz. Vamos embora daqui? Tá na hora. Em uma casa, uma maldição nasce após uma pessoa morrer em um momento terrível e de tristeza. Voraz, a entidade maligna não perdoa ninguém, fazendo vítima atrás de vítima e passando a maldição adiante. Qual é o problema? Temos que sair daqui, agora. Tem que ter coragem para assistir O Grito aí, hein? Vamos lá pro esporte agora então, falar sobre vôlei, porque o técnico Horácio de Léo vai ter que conversar com a turma, viu? A sequência não está nada boa. Da série de 3 partidas consecutivas que o Vôlei Renata está fazendo no ginásio do Taquaral, as 2 primeiras foram com derrotas. No confronto direto para o Rio de Janeiro e no último fim de semana para o líder Cruzeiro. Então é hora do técnico Horácio de Léo conversar com a rapaziada, colocar a casa em ordem, porque no próximo sábado, 6 horas da tarde, tem mais uma pedreira pela frente. O SESI, novamente aqui em Campinas. O Renata está na 5ª colocação com 26 pontos. São 9 vitórias e 7 derrotas. Já o adversário deste fim de semana é o 3º colocado, 36 pontos. 13 vitórias e apenas 3 derrotas. Mais uma parada complicadíssima. Grande jogo é o duelo do 3º contra o 5º colocado. Ingresso, 1 quilo de alimento não perecível que pode ser trocado no ginásio do Taquaral. Sábado, 6 horas da partida, é grande jogo em Renata e SESI.
O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite, após a 4ª reunião ordinária, você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã ao 12:30, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.